seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Estava a ser uma manhã difícil. Fruto de 2 consultas mais complicadas, a consulta ia já com 50 minutos de atraso. Mesmo assim, a doutora Fernanda estava a dar o seu melhor para cuidar bem de todos, com maior profissionalismo e, em simultâneo, humanismo. E eis que entra a paciente seguinte. A doutora Fernanda dá-lhe as boas-vindas com um sorriso e a paciente responde logo: Vamos lá, doutora, já estou farta de estar à espera. Lá fora só ouvia a senhora doutora a rir cá dentro. A doutora tem que ser mais profissional e cumprir os horários. A nossa colega ficou muito triste, baixou o olhar, mas ao mesmo tempo sentiu uma raiva e um sentimento de que estava a ser alvo de injustiça. Tentou não entrar em conflito, mas a partir daí e para o resto do dia teve muita dificuldade em se concentrar na consulta. Caros colegas, todos nós temos pacientes difíceis na nossa consulta e todos nós temos momentos difíceis no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. E também todos nós já lemos e já recebemos formação sobre a comunicação na consulta e gestão da prática clínica. Mas este também é um tema que devemos, de vez em quando, revisitar. E foi mesmo isso que me aconteceu quando há dias me passou pela frente um artigo com o título De-escalate, don't escalate. Essential steps to effectively recognize and manage the patient who is angry and disruptive. Um artigo publicado no American Journal of Gastroenterology. Desta vez, não vos trago um estudo de investigação. Trata-se mais de um artigo de reflexão. E uma das mensagens-chave deste artigo é de que para reconhecermos e melhor gerirmos uma situação difícil, como por exemplo um paciente irritado, devemos nós, neste caso médicos de família e a nossa equipa de saúde, ser capazes de analisar e planear previamente como atuar nas diferentes situações difíceis que possam ocorrer na prestação de cuidados do nosso dia-a-dia. E como se pode fazer esse planeamento? Através de 3 simples passos. Primeiro passo, através de alguma reflexão em equipa de saúde, procurar identificar a tipologia de situações em que ocorre a maioria das interações com pacientes irritados. Segundo passo, elaborar um plano de ação sobre como responder perante os diferentes tipos de situações identificados no passo anterior. Terceiro passo, trabalhar e ensaiar esses cenários em equipa de saúde. Esta estratégia muito simples pode ajudar os profissionais de saúde e os médicos de família a sentirem-se mais bem preparados, mais seguros para gerir adequadamente estas situações difíceis. Uma outra nota relevante. Os pacientes frequentemente apresentam sinais de aumento de ansiedade antes de passarem à agressão verbal e física. Ser capaz de reconhecer esses sinais e saber como atuar perante os diferentes tipos de situação ajuda a travar a escalada da ansiedade e de eventual violência verbal e física. E nesta perspectiva, os autores elencam também algumas coisas que não devemos fazer nas interações com pacientes irritados, porque podem ter o efeito de agravar a escalada, e outras que essas sim devemos fazer, pois ajudam a desescalar essas situações. Vamos então primeiro ao que não deve ser feito. Então, não devemos fazer, no fundo não devemos confrontar o paciente, aproximar-nos demasiado ou até tocar o paciente. Não devemos também interromper o paciente
Não devemos gritar, ameaçar ou ficar com raiva. Não devemos baixar o olhar. Pelo contrário, tentar permanecer com o contacto ocular e ao nível dos olhos do paciente. Não devemos assumir que conhecemos todos os factos da situação e não devemos permitir que o paciente fique entre nós e a porta de saída do gabinete. Por outro lado, há coisas que devemos fazer porque são atitudes que ajudam a diminuir a tensão e a travar a escalada. Então, devemos dar ao paciente toda a nossa atenção, devemos permanecer compostos com uma postura serena e tranquila, devemos manter uma escuta ativa, devemos reconhecer as emoções do paciente e reafirmar a preocupação com o paciente e com a situação e, claro, devemos ser empáticos. Outra dica prática: se o paciente estiver a gritar ou com um tom ameaçador, devemos informar o paciente que vamos sair do gabinete e retornaremos quando o paciente estiver mais calmo. Caros colegas, penso que todos reconhecemos que de vez em quando nos faz bem revisitar este tema e estas dicas. Assim, com este episódio partilhamos 2 links. Um é o link de acesso ao artigo aqui mencionado. E para quem gostar do tema da comunicação em contexto clínico, partilhamos também o link de acesso ao PDF do livro do professor José Mendes Nunes, um colega nosso, médico de família, que escreveu uma obra excepcional, uma obra notável sobre este tema, precisamente com o título Comunicação em Contexto Clínico. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.